Eu quero convidar aqui o pastor Paulo. Vem cá, meu amigo. Bênção. Pastor Paulo é um amigo de longas datas. Tivemos, a grata surpresa de congregar junto no aeronave de lá. Desencadeou uma boa amizade e viemos mantendo essa amizade acesa. É uma pessoa que eu admiro, gosto muito do pastor Paulo, da sua família, tem filhos muito atenciosos. Por onde estamos, os filhos vêm nos cumprimentar de maneira muito educada, são espirituais. Uma família que está multiplicando. O pastor Paulo está com uma igreja perto de nós, ali de frente do Atacado, na Rui Rodrigues, igreja Gileade, e em pouco tempo Deus tem abençoado a vida dele ali, tem multiplicado, já faz 1 ano e 4 meses, e nós tivemos algumas vezes participando lá, um povo animado, um povo que já entendeu a visão, tem honrado a sua liderança, tem acatado os ensinamentos, e aqui está o pastor Paulo para partilhar um pouco da palavra aos nossos corações. Animados para ouvi-lo? Sim! Graças a Deus por isso. Então vamos deixá-lo à vontade, pastor Paulo, vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Fica à vontade. Graça e paz. Estou muito feliz em poder estar aqui nesta casa. Eu fico feliz pelas palavras do pastor Elvis. Conheci o Elvis entre 2015 e 2016. O Elvis fazia parte do mesmo setor. E ali fiz uma boa amizade com ele. E aí eu vou compartilhar uma experiência minha aqui. Em 2021, foi onde eu servi a Deus na Assembleia de Deus do Belém. E a igreja, com aquele negócio, parou. Eu comecei a atender umas pessoas na minha casa, que não são as pessoas que eu era pastores. Uma pessoa que me conhecia trouxe uma pessoa que estava passando por um problema. Eu vou compartilhar isso, que como hoje vocês estão falando de geração, como que é tão importante a célula mudou a minha vida. E aí nesse período da pandemia, eu atendi uma pessoa, eu era uma moça, estava com problemas pessoais e ao ponto de querer tirar a vida. Hoje essa pessoa está comigo na igreja, e a gente ali atendemos ela, aquele dia ela chorou, e aí a gente marcou com ela, volta próxima, na outra semana você volta aqui de novo, que a gente quer conversar com você, que a gente precisa tratar, que não dava para tratar naquele dia tudo que a gente precisava conversar com ela. Só que quando ela voltou, ela trouxe mais 8 pessoas com ela na minha casa. Por isso que eu vim para a visão celular. E aí eu comecei a fazer uma célula em casa, sem saber que era célula. Depois que eu fui descobrir que eu estava fazendo célula. E aí eu lembro quando o pastor Elvis foi para cuidar da igreja, eu achei que ele estava na igreja batista. Quando eu fiquei sabendo que ele estava na visão celular, aí eu falei, que bom, não estou ficando doido não, eu tenho um comigo. Aí eu fiquei feliz sabendo que o Elvis estava dentro da visão celular. E a gente ficou, Deus traçou um caminho para nós. Eu comecei a cuidar de umas pessoas na minha casa, e as pessoas não eram as pessoas da minha igreja, pessoas de outro lugar que vinham. E aí eu tive que ouvir a voz de Deus e tomei uma decisão e fazer uma célula na minha casa, aonde que essa célula hoje gerou a igreja, aonde eu estou servindo ali. E eu acho muito importante, quando eu vi ali, o Elvis colocou ali a célula, e eu falo assim que foi a partir disso que mudou
a minha visão, e eu fiquei muito feliz em saber que o Elvis estava na visão, que era uma pessoa que eu admirava. Aí eu falei, eu não estou ficando doido sozinho, né? Que bom, tem um comigo, pastor Elvis. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei doido para falar com ele. Elvis, eu queria falar com você. E era muito difícil me falar com ele, que eu queria falar tanta coisa com ele, talvez desabafar, que não era para todo mundo que dá para você falar, né? Se realmente você está, ou você está ficando doido mesmo, ou realmente é a voz de Deus que está te dando um povo para você cuidar, né? Mas dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte desse culto nesta noite. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. O Kennedy me convidou, né, para esse culto de direção, só que ele falou assim para mim, pastor, nós estamos lendo um livro. Aí eu falei, meu Deus, não vou conseguir ler um livro em 2 dias. E eu já estou lendo 2 livros de uma vez lá. Estou lendo a história do pastor Carlito de lá e um outro de aconselhamento, mas eu li a sinopse um pouquinho do livro. Mas Deus colocou uma palavra, eu queria falar sobre um personagem aqui na Bíblia, e eu queria compartilhar com vocês, que está em 2 Reis, capítulo 5. E é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês, e dizer que eu vou chegar nesse nível ainda, tá? Na Ibis aqui. Olha, eu falei, nossa, tudo que é bom a gente copia, né? Falei assim, meu Deus, uma hora eu vou chegar nesse nível ainda, tá, Elvis? Eu vou chegar no seu nível ainda. Que bom. Segunda Reis, capítulo 5. Vou ler os primeiros versículos aqui, depois você mantém a Bíblia aberta. Diz assim, e Naamã, chefe dos exércitos da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Amém? Talvez vocês já conhecem um pouquinho da história de Naamã, mas eu já preguei várias vezes desse texto, mas uma semana para cá, eu tinha visto algo nesse texto que eu não tinha ministrado. E aí quando o Kennedy me chamou para falar aqui nesse culto, eu falei assim, essa é a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração, e eu queria falar sobre a história de Naamã. Vocês sabem que a lepra é uma doença naquele tempo que era incurável. É como se fosse nos dias que nós estamos vivendo, a AIDS hoje aí, ela só estancou, né, com a medicação, mas ainda não tem a cura ainda. Então, quando uma pessoa estava leproso, essa pessoa estava condenado. E Moisés tinha uma instrução de quando uma pessoa ele tinha uma lepra, ele era afastado. Existia o leprosário. Lá em Levítico capítulo 3 vai falar que esse povo ele era afastado e ele tinha toda a instrução como tratar. O sacerdote a cada 7 dias ia lá, voltava para ver se esse homem ele estava curado, examinava ele, senão ele permanecia naquele lugar. E a história de Naamã vai dizer que esse homem, ele era um homem importante, era um homem que Deus usou ele, é um líder de um grande exército, um general, um comandante, uma linha de frente. E o texto vai dizer que ele é valoroso, mas porém, esse homem ele era leproso. Mas essa lepra dele, quando a gente vai ler esse texto, vai ver que não é uma lepra que já tinha tomado, parece que é o início da lepra, porque ainda ele se escondia essa lepra. Essa lepra ela é escondida dentro da sua armadura. As pessoas ainda não sabiam, porque se alguém andasse na rua leproso, ele é condenado a ser apedrejado, ele seria morto. Não podia andar, um leproso ele tinha que avisar de distância. Tinha um lugar reservado para o leproso. E Naamã,
não era todo mundo que sabia do problema de Naamã, porque eu entendo que, quando eu leio o texto, essa lepra, ela é de início, porque a sua armadura conseguia esconder ela. Mas quando Naamã chegava em casa, o problema aparecia, porque a tua esposa via. E lá vai estar a história que tinha uma menina que foi pega, levada para trabalhar na casa de Naamã, escrava. E essa menina, ela convivia com Naamã, com a tua mulher. E quando essa menina, ela viu que Naamã, ele era um homem leproso, que ele tinha um problema, ela vai sinalizar para a esposa de Naamã, vai falar para ela que se Naamã tivesse diante do profeta de Deus, se ele tivesse diante do profeta de Deus, aquela lepra, aquele problema dele, ele poderia ter a cura da tua doença, daquela enfermidade, daquele problema que ele estava passando. E aí, quando Naamã, chegando em casa, a sua mulher vai sinalizar para ele o que a menina vai falar. A menina foi escrava, ela trabalhava de escravo lá na casa de Naamã. E aí Naamã, ele foi comunicar ao rei. O rei faz uma carta para Naamã ir diante do rei de Israel, que aquele estava das 10 da tribo do norte, tinha a tribo do sul, que era a tribo de Israel. E aí Naamã, ele recebe esta informação. Imediatamente, o que Naamã vai fazer? Naamã vai procurar o rei, para o rei enviar ele, porque ele queria encontrar com esse profeta que é a menina. A primeira lição que eu vejo aqui, que Naamã, ele tinha um problema. O que eu achei interessante é que Naamã, quando ele ficou sabendo que eles tinham aquele problema, e ele ouviu a palavra desta menina, Naamã quis resolver logo aquele problema. O que eu aprendo? Que Naamã não queria ser aquele homem leproso. Naamã não queria, porque imediatamente, quando ele ouviu uma palavra, que um profeta lá em Israel poderia resolver teu problema, imediatamente ele quis resolver. Ele vai enviar carta para o rei, ele vai se apresentar para o rei. E o problema de Naamã era pequeno. Sabe uma coisa que eu começo a aprender às vezes? Muitas vezes os problemas nossos ele começa muito pequeno. E você já percebeu que, eu não sei você, quando algumas vezes, eu não sei se você já andou na rua, já tropeçou, já caiu. E quando a gente vai tropeçar, sempre a gente vai tropeçar em quê? Nas pedras. Muitas vezes são nas pedras pequenas, não são nas grandes. E muitas vezes, esses pequenos problemas, e a gente vai deixando para lá e vai acumulando nossa vida. Mas Naamã não. Naamã, ele quis resolver, ele não aceitou aquela situação. Naamã, ele estava leproso, mas ele não queria ser leproso, porque imediatamente ele quis ir diante do rei. Ele quis procurar o rei. E aí ele prepara a sua comitiva, ele sai com tropas da Síria, e aí ele vai diante do rei. Diz que o texto vai dizer aqui que ele vai levar, versículo 5, ele leva muito dinheiro, leva 10 talentos, prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, e ele vai se apresentar diante do rei. Quando ele chega diante do rei com a carta, o rei vai ler e vai falar assim: meu Deus, vai ver que ele era leproso. A lepra, ninguém queria viver perto de um leproso. Imediatamente aquele rei, o que ele vai fazer? Esse rei está querendo o quê? Mandar um leproso aqui para mim. Ele está querendo o quê?
arrumar algum problema para mim, e mandou esse leproso aqui para mim. O rei fala: por acaso sou eu, Deus, que eu posso curar? E o texto vai dizer que o rei rasga suas vestes ali, diante daquela situação, e essa informação chega ao profeta Eliseu. Você sabe que Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou através dos profetas, que é um plano de Deus. Deus usou a boca dos profetas para se cumprir na vida de Jesus. O Kenneth falou sobre o livro Os Passos de Jesus, né? O que eu faria, né? E eu vejo um rapaz aqui, eu vejo um personagem, que ele tomou um passo aqui para querer mudar a sua história. Ele estava diante de uma situação, mas ele não aceitou aquilo para ele. Ele falou assim: não, eu vou resolver esse problema. Se é para ir diante, se é para mim ir lá em Israel, eu vou. E aí ele vai chegar diante. Só que o rei fica preocupado com ele. Por quê? Porque ele vai trazer lepra ali. Todo mundo sabia que não tinha cura. Aquilo era uma maldição sobre a vida da pessoa. Quando ele chega, o rei fica enfurecido, rasga. Essa notícia vai chegar ao ouvido do profeta. Quem era o profeta naquele tempo? Eliseu. Eliseu era o homem. E eu acho interessante também, muitas vezes assim, Naamã escondia a sua lepra. Não. O que Naamã era um homem de linha de frente, ele não ia sair contando a tua vida para todo mundo. Eu acho que quando você, diante de um problema, você também não vai contando para a sua vida para todo mundo. Se você é um líder, não é, você tem um pastor, você vai ter seu líder, você vai ter seu discipulador, que ele vai te dar uma orientação para você. Você faz parte de uma geração. Não é que Naamã vivia escondendo, não, que se iniciou um problema, mas quando ele viu uma possibilidade de querer resolver o problema, ele foi adiante. Quando Naamã vai chegar lá, Eliseu fala: manda esse homem vir até mim. Vai falar: manda ele vir até mim, que ele vai saber que aqui em Israel tem profeta de Deus, tem homem de Deus. E eu acho interessante que ali, e na casa dele, ele tinha aquela menina que foi pega de escrava, mas aquela menina foi a chave para a vida dele. Aquela menina poderia ser uma menina revoltada, porque ela é escrava. Por que ela vai querer bem do patrão que usava ela, aprisionava ela, usava ela como escrava ali na tua casa? Mas o que eu vejo nessa menina é como uma pessoa que serve a Deus. Ele não precisa, não é o lugar, é aonde ele está. Mas ela tinha confiança de quem ela servia. Eu acho interessante que essa menina, ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. É igual quando a gente vê a história de Paulo. Paulo estava dentro da prisão, mas ele falava que a prisão, que ele não sentia preso, que agora ele vivia em Cristo, que ele era prisioneiro de Cristo. Por quê? Uma pessoa que tem uma convicção de quem serve, de diante de qualquer situação, mas ele não perde a fé, sabe o Deus que serve. Essa menina foi uma chave para a vida de Naamã. Ah, se ele estiver diante do meu profeta, lá em Samaria. E aí o rei envia ele vai diante de Eliseu. Quando ele vai chegar na casa de Eliseu, de frente para Eliseu, o Eliseu não recebe Naamã. Ele manda Geazi, seu servo, diga para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Para ele foi um descaso. Primeiro que Eliseu
recebeu ele, mandou o recado. Ele falou, tantos rios tem, vai mandar eu mergulhar no rio Jordão? Que o rio Jordão não, era um rio mais barrento. E aí ele vai ficar enfurecido com isso. Porque o teu orgulho queria tomar conta. Queria tomar conta da vida dele. E muitas vezes, quando a gente se torna muito orgulhoso, ele atrapalha a gente querer resolver os nossos problemas. A gente querer tratar aquilo. A gente querer ser melhor. Mas o que Jesus faria? E eu acho interessante a vida dele. Primeiro ele identificou que ele tinha um problema. E ele quis resolver o problema. E agora ele tem a oportunidade de falar. Mas mesmo diante do problema, ele não foi mostrando as suas fraquezas. Ele não foi falando da tua vida. Sabe aquele que você vai se aconselhando com qualquer um? Que primeiro você conta o teu problema para a vizinha, conta para a vizinha da esquerda, da direita. Mas muitas vezes na hora do discipulado, você escolhe o que você quer falar. E na hora do discipulado você tem tudo para mudar o teu problema, resolver o teu problema, mas na hora às vezes ali no discipulado, tem pessoas que às vezes escolhem o que quer falar, mas às vezes fala a vida dela para pessoas que não são indicadas para falar. O que Naamã, eu vi que ele não queria viver só de aparência, não. O que ele também não queria saber é expor a fraqueza dele. Mas ele foi diante para tentar resolver o teu problema. Quando ele chega diante de novo ali na frente de Eliseu, Eliseu vai mandar ele mergulhar lá no rio, e ele vai falar assim, meu Deus, tanto rio, ele quer mandar eu. Você sabe que muitas vezes, a gente às vezes quer resolver os nossos problemas do nosso jeito. E às vezes a gente não quer aceitar o jeito que Deus quer resolver. Às vezes a gente quer resolver, a gente acha que é assim. E às vezes o homem de Deus está te dando a direção, faz assim. Eu também já fui assim. Muitas vezes também eu quero resolver, às vezes eu acho, não, devo fazer assim. Mas aí eu falo assim, mas o que a palavra diz? Como que eu devo fazer? Porque quando falou para ele que ele tinha que mergulhar no rio, ele já, não. Mas graças a Deus, quem tem hoje um discipulador, graças a Deus hoje quem faz parte de uma geração, graças a Deus hoje você tem uma célula, que ela fortalece, você se envolve com ela, graças a Deus você tem uma igreja. Sabe por quê? Naamã, na hora ele não queria, ele falou assim, eu não vou. Parafraseando o que ele está dizendo, eu não quero isso para mim. Mas ele teve um amigo, um servo. Olha o versículo 13, ele vai dizer, então chegou-se a ele o seu servo e lhe falou, diz, meu pai, se o profeta te disse alguma coisa, porventura não faria, quanto mais dizer-se-te, se ele, lava-te e ficarás purificado. Como é bom a gente ter um amigo na hora certa, como é bom a gente ter uma geração, como é bom a gente ter um discipulador, como é bom a gente ter um pastor, ter uma pastora. E nessa hora a gente saber ouvir, porque o orgulho dele queria tomar conta, ele fala, eu não vou, mas o amigo dele está dizendo, faz, você está aí, o que te custa, você já está aqui. Como é bom a gente ter amigos, pessoas que querem o melhor para você. Um discipulador, ele quer o melhor para você. Eu tenho certeza que a tua geração, ela vai querer sempre o melhor para você. Porque a geração, talvez ela vai te cobrar. E muitas vezes você não vai querer ser cobrado. Mas aquilo vai ser bom para você. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu acho que tem que ser assim, está demais.
E às vezes a gente quer fazer da forma que a gente acha que é certo. Mas eu falo, e o que a palavra diz para a gente fazer? Naamã também queria fazer do outro jeito. Ele achou que ele sabia qual era o melhor rio. Ele também achou que aquele rio ali não era necessário para ele. Mas o amigo dele ali, o discipulador dele diz, por que não vai? Por que não faz? Você está aqui. E ali Naamã, ele começa a dar o primeiro mergulho. Sabe, quando eu vejo esse mergulho na vida de Naamã, e às vezes é algum processo que nós precisamos passar. E às vezes a gente não aceita muito o processo de Deus. Mas o processo de Deus na nossa vida, ele é necessário para trazer crescimento para nós. Para a gente subir o nosso nível com Ele. Para você aumentar o teu nível com o Senhor. Se aproximar mais dEle. E aqui Naamã entendeu isso. Aí Naamã começa a dar o primeiro mergulho. Eu imagino ele mergulhando e nada acontecendo. É como aquelas pessoas, vê você, meu irmão, você continua na prova? Sim, eu continuo, mas eu estou firme aqui com Jesus. Às vezes você está passando, às vezes você vai falar como Naamã. Às vezes você está orando e não vê as coisas acontecendo. Às vezes a gente quer que às vezes aconteça logo. A gente às vezes quer para amanhã. Mas se Deus falou para você mergulhar, que mergulhe. Se Deus colocou você nesse processo, que passe. Mas lembra que você não está só. Lembra que você tem uma geração. Lembra que você tem um povo com você. Hoje é um culto de geração. Eu creio que todos aqui fazem parte de alguma geração. E que você cada dia mais se joga. Porque vai ser na hora ali ela que vai estar com você. É a geração que já te fortalece. É aquele grupo de célula que vai te ajudar. Se Naamã não tivesse um conselheiro para ele, eu acho que ele tinha pegado as coisas e ido embora. Ele ia perder a melhor oportunidade. Você vê que hoje você que faz parte de uma célula, você tem uma palavra que muda a vida de pessoas. Você já viu o poder que você tem, que Deus colocou nas tuas mãos? Eu e você temos que ver, às vezes, ser como aquela menina. Falar que Deus ainda, Ele muda a situação, que Deus ainda transforma vidas. Eu e você temos que ser como aquela menina, mesmo talvez você está passando um momento difícil, mas você tem uma palavra viva, você tem a palavra de Deus na sua vida, e eu e você temos que ser como aquela menina. Se a gente vê pessoas se perdendo, nós temos que levantar a nossa voz, e dizer que ainda há um Deus. Deus chamou você como um profeta dessa nação. Jesus chamou eu e você para fazer o ide, Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho. Nós estamos na melhor visão, a visão celular. Nossa, eu me apaixonei fazendo célula. E como é bom a gente ter. Porque ali você não está só. Você pensou se Eliseu não tivesse uma pessoa que andava com ele? Por isso que nós não devemos ninguém ficar para trás. Por isso que você não pode ficar para trás. Por isso que você tem a igreja. Coisa boa é ter igreja. Meu Deus, eu sou igrejeiro. Nossa,
Eu não sei o dia, eu nunca faltei um culto, não lembro disso. Só se algum dia eu fiquei, muitas vezes é difícil ficar doente. Mas eu e você, vocês que fazem parte de uma geração, eu também faço parte de uma igreja. Eu lembro da minha célula na minha casa. A gente fala célula, mãe. Eu acabei, porque foram gerando os outros líderes. Pastor, eu quero ter minha célula. E hoje nós já temos lá umas 8 células. Graças a Deus. A gente tem célula de 2, mas tem célula de 8, célula com 10. Mas ninguém pode ficar sozinho. Nós temos que ser como aquela menina que profetizou e mostrar para a pessoa que ainda há solução. E nós temos que ser um discipulador como esse servo de Eliseu, de Naamã. Mergulha. E Naamã vai mergulhar 1, mergulha 2, mergulha 3. O versículo 14 vai dizer aqui: então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Porque Naamã tomou uma atitude de querer resolver o problema, de não aceitar aquilo para ele. Eu não sei como que você está aqui hoje aqui. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você tenha um problema como o problema de Naamã. Naamã tinha uma lepra que condenava ele. As pessoas olhavam e falavam: esse aí não tem jeito. A família dele que conviveu com ele sabia que aquela lepra era uma maldição. Mas lá dentro, a menina que era escrava sabia que tinha um Deus de Israel, que tinha um Deus lá que podia mudar. E Naamã teve uma atitude de querer mudar. Eu não sei como que você chegou aqui, mas se você dá esse passo, de não aceitar, de falar assim, eu não consigo, mas se você se agarrar com Jesus, eu tenho certeza que Ele vai ajudar você a passar esse processo. Naamã passou um grande processo que às vezes ele não queria aceitar, mas quando ele passou, ele viu o resultado. Ele saiu curado daquele lugar. Hoje eu quero perguntar para você hoje. Eu não sei qual é o teu problema, o que falta para você. Mas o que você precisa é ter uma atitude de querer mudar, não se conformar. O que vocês falaram aqui. Vocês não podem se conformar com a situação. Naamã, ele é leproso. A lepra para ele era como um pecado, mas ele não queria mais aquilo para ele. Ele tomou uma atitude de querer mudar a sua vida. Vocês estão lendo esse livro, Os Passos de Jesus. Vai falar da história do pastor lá de fé. E eu quero dizer para você, se você der um passo hoje, talvez você olhar assim, você fala assim, é impossível meu problema. Mas se você depositar sua fé em Cristo, você pegar com Ele, se entregar a Ele, eu tenho certeza que Ele pode mudar a sua história. E hoje eu quero fazer uma oração com você. Eu não sei como que você chegou neste lugar. Eu não sei o grupo de louvor aqui, se a gente pode louvar no final aqui, preparar um louvor. Mas hoje eu quero convidar você hoje, para você refletir o que precisa mudar. Que atitude que você precisa ter. Às vezes esse problema é tão pouco, mas não deixa ele. Ele é o momento, é na hora de resolver ele. E lembrar para você que nós temos um Deus em Israel, um Deus tão grande. Um Deus grande, grande, que muda
Você sabe que as pessoas falaram assim para mim: você vai abrir igreja nessa pandemia? Se eu sei quem eu estou servindo. Agora, se eu olhasse para Deus, duvidasse da capacidade, do que Deus poderia fazer, mas primeiro eu tive que ter uma atitude, eu tive que dar meu passo, eu tive que dar um passo de fé, entender que vidas precisavam, que Deus estava falando: eu preciso de você, ei, você faz parte de uma geração, o Senhor Jesus conta com você, você é importante nesta geração, você é importante, você é como aquela menina, você é como aquela menina que estava ali naquela casa, que ela levou uma palavra para ele, uma palavra profética, que Deus poderia mudar a situação dele. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei qual que é a tua causa hoje, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero que você tenha atitude hoje, que você tome uma atitude na tua vida hoje, que você queira melhorar, queira subir o teu nível, que você não aceite essa situação, que você não queira esconder, viver na aparência, mas lembrar que você não está só. Sua graça me alcançou. Oh, aleluia. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Eu conheci um amor tão grande, tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande, amor que transforma Oh, aleluia, Jesus. fora todo medo. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que não tomou uma decisão, que você talvez não se afastou da casa do Senhor. Eu quero te convidar, que eu quero orar com você, convidar você a fazer parte de uma geração, você fazer parte de uma igreja, para você não andar só. Eu queria saber se tem alguém que recebe uma oração. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui, que eu quero orar com você. Talvez você tenha uma causa que é impossível, mas eu dizer para você que tem Deus, que Deus pode mudar essa situação, mas você precisa ter uma atitude de querer mudar, de querer melhorar, de se aproximar mais. Tem alguém no nosso meio que eu quero orar com você? Tem alguém que talvez se afastou? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, orar pelas gerações, que cada geração aqui ela se multiplica. Dizer para você que vale a pena, você que Deus levantou você para ser um líder de célula, dizer para você que vale a pena. Um dia eu comecei na minha casa com uma pessoa, e aí eu convidei essa pessoa para ela voltar. E aí quando aquela pessoa ela veio com 8 pessoas,
E eu comecei a ver sinais e maravilhas na minha casa. E ali Deus foi multiplicando, foi multiplicando. Porque eu anunciava, eu levava uma palavra de vida. Eu levei uma palavra como aquela menina levou a palavra. Lá no meio da casa de Naamã, que existia um grande problema. Mas aquela menina, ela foi chave para ele. Ela levou uma palavra que transforma a vida. E eu e você, Deus chamou eu e você para a gente multiplicar, para a gente levar palavras que transformam vidas. Oh, glória a Deus. Eu quero orar com você. Orar pela igreja, por essas gerações. Talvez tem líder de célula aqui. Antes de eu ser pastor da igreja, eu fui líder de célula. Tive minha célula lá. E às vezes eu tenho saudade de abrir ela lá, sabia? Às vezes eles falam assim: pastor, e a sua célula lá na sua casa? Eu falei assim: mas se eu abrir, vocês não trabalham. Fica todo mundo aqui. De vez em quando eu faço a macrocélula e levo todo mundo lá para casa. Vai dizer para você que vale a pena. Vale a pena você abrir a porta da tua casa e anunciar o reino de Deus. Porque é vidas. É vidas. Aquela menina estava numa situação ali de escrava. Mas a palavra continuava na boca dela. E ela mudou a história de Naamã. Aquele homem que era leproso, condenado. E Naamã teve uma atitude de querer mudar a tua vida. Eu não sei você que aqui está. Mas eu quero que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus multiplique a tua geração. Que Deus faça você um líder extraordinário. Que Deus dê uma geração para você. E que você ganhe muitas vidas para o reino de Deus. Que esse bairro, né? Você seja canal para essa geografia aqui neste lugar. A tua casa é o reino de Deus. Aquela menina, ela estava presa. Mas aonde ela estava, ela anunciou o reino de Deus. Ela anunciou o Deus que ela servia. Aproveite essa oportunidade que você tem de falar dele. Eu quero orar pela tua vida. Você pode sair do teu lugar. Eu não sei se você tem uma causa. Talvez você não sabe como resolver. Mas eu quero que você dá um passo e entrega para Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Deixa para Ele. Deixa para Ele. Entrega na mão dele hoje. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu apresento a Ti, Senhor, as gerações desta casa, a geração, meu Pai, desta igreja Ibis. Que o Senhor, meu Pai, venha despertar muitos líderes, Senhor. Pai amado, levanta uma grande geração. Que o Senhor traga multiplicação, meu Pai. Pai amado, que o Senhor abençoe, meu Pai, os 12 desta igreja. Que o Senhor abençoe os pastores desta igreja, meu Pai. Que o Senhor continue cuidando desta casa, Senhor. Que o Senhor se faça sempre presente, meu Pai. E que o Senhor continue, meu Pai, nos dando a direção, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, continua com as Tuas mãos estendidas, meu Pai. E que o Senhor Jesus nos ajude a caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia, sim, Jesus. O problema,
muitas vezes, quem tinha motivos para se humilhar, mantinha soberbo. Quem tinha motivos para se revoltar, se tornou humilde. A menina que era escrava, que era prisioneira, tinha todos os motivos para chutar o balde e desejar que ele morresse com a enfermidade dele. Ela se manifestou voz de Deus sobre a vida de Naamã, sobre a vida daquelas pessoas. E Naamã, que tinha todos os motivos para reconhecer Deus como a sua suficiência, ficava relutando, impedindo que a sua vida fosse transformada. Amigo, às vezes nós temos que mergulhar, temos que abaixar a guarda e se render à vontade de Deus. Aleluia. O mar das nossas vidas está à nossa frente, e nós relutamos em entrar para se limpar. Queremos manter a nossa posição, queremos se manter firme com aquilo que achamos que é correto, que chamamos de convicção, e tem nos levado a quebrar a cara várias vezes, porque duro a gente falar para o outro: realmente você tinha razão, eu errei, realmente você estava certo. Nós queremos nos manter invictos a nós mesmos, não queremos perder para nós mesmos, não queremos mergulhar, e o rio de água viva que é Cristo está te pedindo para você descer as águas, porque Ele quer te limpar nessa noite. Ah, mas e toda jactância, toda soberba? Mergulha! Sim, porque você precisa ser limpo. Toda altivez, sim, todo egoísmo, egocentrismo, de que só eu estou certo e as pessoas ao meu redor estão erradas, porque eles não me entendem, e cada vez mais nós nos afundamos nas nossas próprias ignorâncias. O tempo vai passando, sim, nós vamos perdendo as coisas, vamos perdendo as oportunidades, e o tempo não volta atrás. A oportunidade de mergulhar é hoje. Sim. Tem pessoas que ficam olhando para trás e ficam lamentando aquilo que tinha, fica lamentando como poderia estar, fica lamentando a vida que não viveu, em vez de mergulhar e começar a viver tudo novo, fica preso ao marasmo dos passados, das frustrações, das inconquistas, simplesmente porque não tem humildade para mergulhar. Só que, como aquela menina, sim, o pastor é boca de Deus nessa noite. O pastor Braga trouxe uma mensagem no seu coração dizendo assim: vem para frente, se você deixar essa noite passar, sim, amanhã você vai se lamentar, dizendo mais uma vez: eu deixei as águas da vida, sim, a correnteza levar, e eu perdi a oportunidade de viver o novo na minha vida, eu perdi a oportunidade de me conformar, sim, porque toda mudança na minha vida, ela inicia a partir do momento que nós rejeitamos a vida que estamos levando, rejeitamos a vida que estamos vivendo. As coisas não mudam porque você tem se conformado com as derrotas, você tem se conformado com a frustração, você tem se conformado com o seu próximo, com o seu irmão sendo abençoado, sendo próspero, e essas bênçãos não atingindo a sua casa, quando o projeto de Deus é te levantar, quando o projeto de Deus é te fazer mais do que vencedor, mas você não tem coragem de se mergulhar. Sim, e Jesus te convida hoje, nessa noite, para fazer tudo diferente. Não importa quem esteja olhando, eu vou mergulhar. Não importa o que falam de mim, eu vou mergulhar. Não importa o que pensam, eu vou mergulhar. Não importa o amanhã, eu vou mergulhar. Eu não vou deixar a oportunidade passar, eu vou mergulhar. Sim. Oh, Senhor, Senhor, quebra o meu. Vem aqui na frente. Eu quero Venha na mão, venha na frente. Venha! mergulhar. Olha para quem está do seu lado. Água azul. Diga assim: Seu amor
Olha para quem está do seu lado, olha. Diga assim para ele: o mar está aí na frente. Olha o mar. Diga. Olha o mar. Você vai deixar essas águas passar? Sim, venha mergulhar. Diga: mergulha para a vitória, mergulha para a conquista. Deus quer te transformar, Deus quer te fazer mais do que vencedor. Sim, Deus tem projetos que você não sonhou, Deus tem sonhos que você não consegue, aos seus olhos não visualizar. Deus tem, mas você precisa se limpar, você precisa mergulhar. Aleluias. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão. Aleluia. Teu poder. Aleluia. E se essa atitude depender a mudança da totalidade da sua vida? E se essa atitude nessa noite mudar o curso do seu futuro? E se você tivesse essa oportunidade, está deixando ela passar? Eu quero desafiar alguns amigos aqui. Vim aqui junto com essas pessoas que estão aqui. Algumas mulheres, vim com essas mulheres. Algum casal, vem aqui. Eu quero desafiá-los a vir orar com eles. Vem aqui orar. Não mais escravo, agora herdeiro. Vem aqui. Jesus me Isso. libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, não mais Escravo, agora herdeiro. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Amor que transforma e lança fora. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança
conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. todo medo, todo medo. Me Amor primeiro, Que amor perfeito, sua graça me alcançou. não mais escravo, Não mais agora escravo, herdeiro. agora somos herdeiros. Jesus me libertou. Oh, me amou primeiro, que amor perfeito, sua graça me alcançou. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, Agora somos herdeiros. Jesus me libertou. Me amou primeiro, Que amor perfeito, sua graça me alcançou. Aleluia. não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Eu conheci um amor tão grande, tão grande, tão grande. amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci o amor. Todo medo, eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Todo medo. Aleluia. Glória a Deus. Estende as tuas mãos. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos, corajosos e corajosas, que se dispuseram através dessa palavra que foi pregada, meu Deus, a dar um passo a mais na sua vida, Senhor Jesus querido, galgando um degrau de fé. Sim, Deus, sendo visionário a sua vontade. Senhor, dê forças, meu Deus, para que eles, meu Deus, se mantenham nesse propósito que foi estabelecido diante do teu altar. Eles, a partir de hoje, estão rumando, meu Deus, as suas vidas para um caminho de conquistas, de bênçãos, de realizações, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, sim, Jesus, que a partir de hoje seja um novo contar de dias sobre a vida deles, uma nova página se vira, em nome de Jesus, meu Deus. Há uma história nova sendo escrita, sim, meu Deus, porque fomos desprendidos, meu Pai, pelo Teu Espírito e pela Tua vontade, em nome de Jesus, que nos preparamos, meu Deus, para o novo do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Nós nos abençoamos, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Certo dessas vitórias, pode voltar para os seus lugares.
Graças a Deus. Quero agradecer aos visitantes. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um. O guitarrista, coloca no modo solo. Cadê o modo solo? Põe aí modo solo. Isso. Aí. Já deixa no jeito aí. Viu, meu amigo? Amigos, tem uma jantinha especial para vocês, visitantes. Não vá embora. O culto amanhã, para quem está inconformado, amém? E quer viver o novo de Deus na sua vida, vamos aproveitar essa ferramenta que Deus tem trabalhado na nossa vida. Quero agradecer ao pastor Paulo pela palavra. Pode aplaudir isso. Homem de Deus, pastor Paulo, boa essa palavra, graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Qual é a janta? Qual é o cardápio? Muito bom. Muito bom. Tem um cardápio top aí para vocês. Não dá nem para repetir. Tanta coisa. Deus abençoe vocês, viu, amigo? A amiga do Igor também, Deus abençoe sua vida por ter participado conosco. Seu Carlos, Deus abençoe seu Carlos. Camila e Renan, Deus abençoe a jovem Camila. Graças a Deus por isso. E a família também trata de pedir em casamento. E o Lucas Batera, Deus abençoe sua vida, viu, amigos? Vamos louvar com alegria? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus. Vamos celebrar com alegria, bem ritmado. Vai, Osés, vai no slap aí. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem.